Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu fiz uma live mais cedo e eu toquei em alguns assuntos e era para eu ter tocado nesse assunto aqui também, mas ele ficou de fora, que é essa senhora aqui, ó. Vocês sabem quem é essa senhora? Esta senhora aqui, que está na nota, em todas as notas nossa, ela está. Mas não é só no Brasil, em diversos outros países ela está, incluindo a França. Aí você pergunta quem é essa senhora. Nos tempos não tão distantes assim, as pessoas ficavam dizendo: olha, na época de mais conspiração, naquele período que eu sempre falo ali, de 2008 a 2012, é Semiramis, a mulher e mãe de Nimrod, e não sei o que, aquela coisa toda. E na verdade, não é isso. Na verdade, essa senhora é Marianne, ou então Marianne, como diz os franceses, né? Que representa a liberdade e a república também. Então, esse é vamos dizer assim, é uma representação. Ela não existe uma mulher, essa mulher ela não existe, ela é uma representação. Foi durante a Revolução Francesa, que durou ali de 1789 a 1799, e as pessoas ali, para representar exatamente a liberdade e a república, criaram esse personagem. E inclusive teve uma época aí, há muitos anos atrás, eu acho que cerca de talvez 15 ou 20 anos atrás, o pessoal fez uma campanha tipo aquela que os americanos fizeram, e também tipo aquele We Are The World, né? Eles também fizeram um que era Black Marianne, que exatamente em favor da África, mas não por questões de economia e tal, não, mas pela questão de liberdade, de povo, de direitos, e reacendendo isso. Então tem até um grupo, vários cantores cantam suas músicas num ritmo só, que é meio reggae assim. Então vocês botarem Black Marianne com dois N's, vocês vão encontrar essa música que eu estou falando. Então, Marianne é exatamente isso, liberdade. Então os franceses, quando falam Marianne ou Marianne, como eles falam, é a liberdade, né? A liberdade, e nada mais do que isso. Só que durante muito tempo, inclusive eu tinha um advogado que era amigo nosso, mas também que incrivelmente estava envolvido nessa questão dessas conspirações e coisas, e arruxa e tal, bem na época que o rubenismo estava bem alto ainda, né? E aí o Dr. Helder entrou com a representação na justiça pedindo para que fosse retirada a Semiramis da nota. Então, assim, para as pessoas que têm esse alto grau de conspiração, Marianne, né, a liberdade ou a república, é na verdade uma representação de Semiramis, porque para algumas pessoas ou um grupo de pessoas tudo é conspiração, tudo tem a ver com alguma coisa que os senhores do mundo, ou seja, aqueles que controlam o planeta, essas pessoas estão sempre conspirando contra as outras, e conspirando contra Deus, contra a religião, contra a família, e que essas pessoas e engraçado é que eles são apaixonados pelos capitalistas, e essas pessoas em tese que são nomeadas inclusive como Illuminatis e coisas parecidas, são todas os verdadeiros donos do mundo mesmo, pessoas extremamente poderosas, né? Não só no sentido de poder político, mas como poder pecuniário e financeiro. Essas pessoas são capitalistas de verdade, comandam o mundo. É um grupo muito pequeno que dita as regras e tira presidente, coloca presidente. É exatamente isso. Então, eles atribuem esta foto que aparece nas moedas
ou né, nas moedas dos países, como uma representação de liberdade e república, eles acreditam que é exatamente a foto do Nimrod, a mulher do Nimrod, mulher e mãe do Nimrod, né? Que seria, em tese, um grande demonião, assim, sabe? Então é meio complicado essas coisas. E eu estava falando isso porque isso também está na live do Edson Romualdo, onde ele fala um monte de sandices, inclusive essa aqui, né? Que ele nem se preocupou em estudar, mas eu vou ler aqui só um pouquinho. A origem do nome Mariane não é conhecida com exatidão, mas provavelmente é uma contração dos nomes Marie e Anne, que era muito comum no século XVIII. Durante a Revolução Francesa, as primeiras representações de Mariane eram mulheres usando o barrete frígio. Eu até coloquei Mariane na capa lá, eu fiz uma thumb lá, coloquei Mariane, mas acho que ela não ficou legal porque você não vê a foto de Mariane com esse barrete. Deixa eu ver se aqui tem uma foto dela, foi a mesma que eu coloquei lá no meu... Vamos lá. Aqui, ó, Mariane com o barrete aqui na mão. Vocês estão vendo aqui, ó, o barrete aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha o barrete aqui. A imagem pode não estar muito boa, mas era a representação deste momento e não uma outra coisa, alguma coisa como a gente pensa. Então, ou seja, o símbolo da liberdade, o barrete frígio, era usado pelos escravos libertos na Grécia e na Roma. É simplesmente isso. Então, até porque as pessoas que estavam em busca de liberdade não estavam, não eram os dominadores, não eram os grandes proprietários, não eram os grandes empresários daquele momento. Eles eram, na verdade, pessoas fragilizadas, pessoas que estavam marginalizadas. Então, esta representação não tem nada a ver com Nimrod, com qualquer outra loucura que você queira imaginar. Mas para fazer o quê, né? Essas pessoas vivem de conspiração, vivem de amedrontar o povo, de criar situação constrangedora, e é isso que faz com que essas pessoas sejam, vamos dizer assim, que essas pessoas sejam queridas, abraçadas, porque quanto mais loucura, mais ensandecidos eles aparecem ou eles se apresentam, mas as pessoas gostam, lamentavelmente, infelizmente. E esse cidadão que falou isso, que foi o que eu disse, que é o Edson Romualdo, eu não sei de fato, repito aqui novamente o que eu já disse na live, eu não sei de fato se ele verdadeiramente estudou história, se formou, aonde foi, porque ele realmente representa tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de História. Ele representa tudo aquilo que é ao contrário de tudo isso que a gente aprendeu. Ele apresenta tudo aquilo. Ele realmente deve ser um discípulo de Pseudeia, que é a deusa da mentira, né? Da enganação, lamentavelmente. E era uma deusa romana, né? Então, lamentavelmente, eu acredito que seja isso que ele represente, porque se esse senhor estudou história, ele de fato presta um desserviço muito grande para a história. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas teria que ser comprovado, mas eu tenho minhas dúvidas. É isso, valeu, muito obrigado.